Olá, nós estamos iniciando mais um Conexão Engenharia, programa desenvolvido pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista, em parceria com a Mútua, a Caixa dos Profissionais do Sistema Confea-CREA. Para você que é profissional, engenheiro, agrônomo, geocientista, tecnólogo, entre no site www.mutua.com.br e conheça os benefícios. Hoje nós recebemos o professor engenheiro José Eduardo Figueiredo, diretor da FATEC, de Adamantina, e o ex-prefeito de Parapuã, uma grande liderança, Gilmar Martins. Primeiro, agradecer vocês da oportunidade para a gente poder falar com os profissionais da engenharia do Estado de São Paulo, da região da Nova Alta Paulista, e falar um pouquinho sobre desenvolvimento. Estamos recebendo uma série de personalidades aqui, onde a gente tenta apresentar pautas diversas, né? E hoje vocês são referências na área de educação e na área de gestão pública, áreas extremamente importantes para a formação do profissional e também para a geração de oportunidade de desenvolvimento. Eu queria começar até com o Gilmar. Gilmar, obrigado pela presença novamente. Você foi prefeito de Parapuã por 2 mandatos, em que ano? Sim, agradecer primeiro o convite, né? Estar aqui, o Sérgio, o Daniel. Prazer estar com o Eduardo aqui. Eu cheguei em 2017, né? E saí agora em 2024. Quer dizer, fiquei 8 anos, né? À frente da nossa prefeitura. Né? Foi vereador antes ou não já como prefeito? Nunca, nem filiado em partido eu era. Né? A minha história, acho que... Eu estava pensando assim, acho que eu consegui muito mais coisas do que eu imaginava, né? E eu cheguei a ser prefeito, uma coisa assim que eu não imaginava, né? Porque a gente fazia um trabalho ali na igreja, né? Nos eventos da igreja católica lá. E aí o pessoal falou, vamos lançar um candidato, uma pessoa de bem, uma pessoa séria e tal. E aí surgiu o meu nome lá, né? Na realidade, na época, houve uma resistência da família e tal, mas acabei aceitando o convite e ficamos lá 8 anos, né? Uma diferença assim muito grande da vida privada que eu tinha, né, como empresário, mas acabou dando certo. Eu sei que você pegou um cenário bem complexo em Parapuã, né? Eu destaco porque dentro daquilo que a gente conhecia da região, você pegou muitas obras paradas, e isso impacta diretamente aí com a atuação dos profissionais da engenharia. Você sabe mais ou menos o quantitativo de quantas obras estavam paradas na época? Olha, não lembro assim certo, Daniel, quantas obras eram, né? Mas eu acrescento aí, acho que umas de 8 a 10 obras, né? Inclusive, a gente estava comentando aí, fora do ar, sobre creche. Um dos desafios foi uma creche, né? Ela estava em andamento, mas acabou a empresa não conseguindo terminar a creche, estava parada. Então, eu tive que fazer nova licitação com a creche e terminar a creche. Então, foram muitas obras, inclusive, maioria de infraestrutura, né? Nós tínhamos a questão lá da Avenida de São Paulo, um problema muito sério de erosão, e municípios sem recurso na época, né? E isso foi um desafio muito grande, porque eu assumi a prefeitura e a gente não tinha caixa para fazer nada, né? Então, foi ali que eu usei um pouco da minha experiência da vida privada. Falei, vamos licitar obras em parcela. Até o meu menino que faz a licitação, ele ficou meio assustado, né? Falou, como a gente vai licitar obras aí em 6, né, 10 pagamentos? Eu falei, vamos consultar o juiz, se puder, vamos fazer. E licitei a primeira obra em 10 pagamentos, que foi a Avenida São Paulo, que era a obra que era mais cobrada, né? Porque a avenida já havia mais de 10 anos interditada, avenida principal da cidade. E nós conseguimos fazer ali com muito custo, um pouco de dinheiro do Estado e o restante parcelado com a prefeitura. Nós fizemos aquela grande obra. Então, foi várias obras e foi um desafio muito grande, porque o município sem recursos, né? E o Estado ajudava um pouco, mas muito pouco, né? E a maioria era tudo contrapartida. Aí que entrou nossos engenheiros, a gente está falando aqui em engenharia. Eu usava mais o meu engenheiro do que outro funcionário da prefeitura, né? Praticamente diariamente o nosso engenheiro lá, José Nilson,
saía toda manhã com ele, quando era na cidade, era na zona rural, né, vendo pontes. Então foi assim, um desafio muito grande, mas conseguimos terminar todas as obras. O Zé Nilson, ele inclusive é inspetor do CREA, ele participa com o pessoal da Associação de Oswaldo Cruz. Ele tem um trabalho há muitos anos, é um dos nossos representantes do Conselho de Engenharia. O Zé Eduardo também é engenheiro, né? Construiu uma carreira fora do adamantinense, antes de mais nada. Eu nasci em Adamantina, né? E aí se formou na Metodista, foi embora trabalhar e depois voltou como diretor da FATEC, ou trabalhou na FATEC antes? Eu vim para cá como diretor para a implantação. Ah, para a implantação. Mas eu vou falar um pouco de Adamantina, né? Porque essa é a minha formação. Eu brinco, né? Que eu falo que a infância que eu tive, eu não consegui dar para os meus filhos, mas porque eles não estiveram aqui, né? Nessa região para a infância nossa, nós tivemos abundância de educação, de todo esse processo, né? Naquela época. O que faltou era o curso superior, e a gente precisava sair para poder formar. Isso que aconteceu comigo. 18, 19 anos eu tive que sair, fui fazer a faculdade fora, e em razão também da própria faculdade, que é engenharia industrial, né, mecânico industrial, eu fiquei na região ali de Campinas, Americana, trabalhando nas empresas, né, e tinha um hobby, que era a educação, né? A gente fala, não é menosprezando, que é por amor, né? Vocação. É vocação, você cai nessa área. Apesar de eu ter passado pelas indústrias, passei pela Goodyear, pela Mercedes-Benz, pela Magal, que é uma fundição de alumínio, foi a última que eu passei, e em paralelo já estava dentro de uma faculdade, eu brinco que eu nunca saí da faculdade, né? Eu entrei na faculdade e depois nunca mais saí, porque eu sempre estava fazendo sempre alguma coisa. E entrei nessa área acadêmica. E tem uma peculiaridade, né? Porque na sua família as pessoas vão mais para a área da saúde, né? Para a medicina, né? Todos eles na área de saúde, inclusive os filhos, né? Então, entendo. Aí você falou, não, vamos fazer diferente, vamos fazer engenharia. Mas, de qualquer forma, a engenharia trouxe um diferencial para mim, né? E ela me buscou. Eu falo que a engenharia, e numa fase que o Brasil, né, precisava, e mudou completamente. Então nós estamos num momento diferenciado, olhando para a engenharia e vendo a necessidade de ter essa habilidade, que eu falo que é uma habilidade, que ela abre um campo para aqueles que trabalham com a engenharia, e nos dá, né, possibilidade em várias outras áreas, inclusive na educação. Então eu fiz toda essa parte. Em paralelo, foi para a área de educação. Então, passei por algumas faculdades. O caso da FATEC Paula Souza, né, que é estadual, sim, é um caso diferente. Foi aquela que eu parei um pouco mais por ser estadual, ter uma responsabilidade também de conduzir em Americana ali a faculdade. Tivemos alguns processos lá internos que valeram a pena. Tanto é que, quando surgiu a possibilidade de Adamantina, sugeri meu nome e vim para cá, né? E aqui foi uma luta, né? Porque a FATEC aqui, Gilmar, foi uma conquista, né, do prefeito Kiko, e foi quase no final do mandato dele. E a implementação, ela ficou para a próxima gestão, e a gestão não conseguiu tocar a implementação. Foi quase perdida essa faculdade. É uma faculdade que é gratuita, né? E assim, é uma referência na qualidade de ensino profissional. Eu tenho muitos amigos dentro do Conselho Regional de Engenharia, do Conselho Federal de Engenharia, que eles brincam, eles falam, cara, o cara que é formado na FATEC, ele é melhor do que qualquer engenheiro de universidade particular aí, porque a estrutura do curso é muito boa, né? E hoje, quantos anos já de FATEC em Adamantina? Adamantina nós estamos com 8 anos. 8 anos de trabalho. 8 anos. 8 anos é toda diferente. A Adamantina é um processo diferente, né? A Adamantina mudou um pouco a política, porque anteriormente cidades só acima de 100 mil habitantes tinham FATEC. Então nós começamos, Pompeia e Adamantina foram as duas que iniciaram com essa população, e nós conseguimos provar que é viável.
O mais importante é isso. Daí tem várias outras cidades. Na época que eu entrei, tinha 40, 50 FATECs no estado de São Paulo. Hoje nós estamos com 87. Mais do que dobrou. E nós estamos em todas as cidades, quer dizer, fazendo mudanças, que esse é o grande diferencial. Com um curso tecnólogo, né, e agora com graduação também. Então a gente pode falar em graduação, já estamos aí com alguns, já pensando em algumas coisas diferentes, ter uma infraestrutura para poder atender a nossa região. Ou seja, hoje a FATEC precisa de uma maior infraestrutura para atender aí a possibilidade e até a necessidade dos alunos aí. Né? Ô Daniel, nós estamos numa situação assim, nós não temos mais área nenhuma, né? Então nós estamos nos 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite, com a possibilidade do AMS agora também, né? Esse AMS é a articulação entre ensino médio, técnico e superior, juntos. Nós temos 3 cursos aí na nossa região, em Adamantina, e à noite 2 tecnólogos. Não tem mais área. Né? Então nós estamos aí junto com a política, com toda a região, né? Tentando forças para ter um novo prédio, ter uma nova possibilidade, e estamos chegando perto. E tem um diferencial também, porque a FATEC, muitas vezes, um aluno já com graduação, meu irmão, por exemplo, é médico veterinário, muitos anos de formado, ele entrou numa graduação, está fazendo, acho que gestão. Ele falou, cara, eu preciso me especializar, não posso parar. Ele falou, e a FATEC tá lá, cara, é gratuita, é um grande curso. Ele falou que tá penando pra caramba. Ele falou, rapaz, eu tô passando apurado lá. E nós estamos com várias novidades, pós-graduação surgindo agora. Olha que bacana. Para o ano que vem, para a nossa região, já vai ter também. O que eu achei bacana é que você tem um projeto que o aluno hoje, se ele quiser construir uma carreira dentro da FATEC, ele consegue. Ele entra, por exemplo, na ETEC, fazendo o seu ensino médio, já fazendo ensino profissionalizante, e dali ele pode seguir, né? Até na graduação. Esse AMS que nós chamamos, ele faz isso. EMS? Chama? AMS, tá. Articulação Ensino Médio e Superior. Ele entra na ETEC, mas dentro da FATEC, a infraestrutura da FATEC. Então ele já entra ali, passa os 3 anos, faz ensino médio, técnico, mais 2 para ensino superior e mais 1 agora de pós. Então ele faz o processo completo. Olha que coisa interessante a gente tem aqui. Nesse ponto que eu acho que é extremamente importante, aí eu entro com uma ideia, porque o que a gente precisa hoje é gerar emprego. Né? A gente tem condição, assim, o interior tem a capacidade de ser um polo educacional, como o Zé falou. Existe a demanda, existe a necessidade de aumentar já a estrutura da FATEC. O Conselho Federal de Engenharia é um dos apoiadores desse projeto. A gente está muito comprometido em te ajudar nisso. Mas nada disso é suficiente, porque o aluno hoje ele se forma e vai embora. Eu acho que o projeto, e aí, Gilmar, eu gostaria muito de dar destaque nesse projeto de desenvolvimento industrial na área de Parapuã, de entender contigo como é que você enxergou isso lá atrás, quais foram os desafios que você teve para fazer o município e a região acreditar que aquilo é possível, porque eu desconheço qualquer projeto aqui na região da Alta Paulista de algum gestor público que teve a visão que você teve, na magnitude que você teve e acreditar no potencial da região, do município, para tocar aquele distrito industrial. Né? Como é que você começou a projetar isso aí lá na sua administração? Daniel, um pouquinho mais atrás aí, acho que foi em 2019, eu fui presidente da MINAP, né? E eu tinha o sonho de fazer a nossa região sobressair, porque a nossa região sempre foi aqui considerada a mais fraca do estado, né? E eu falei, nós temos que unir esses prefeitos aqui, os 30 prefeitos, e vamos fazer um projeto e vamos tentar alavancar nossa Alta Paulista. E contratamos uma empresa lá de Junquerópolis, né? Quem coordenou isso aí foi o engenheiro lá da prefeitura. E nós fizemos um projeto aqui da Alta Paulista e levamos, na época, o Dória lá em São Paulo. Consegui levar 29 prefeitos, só não foi 30 porque uma prefeita de Queiroz estava doente no dia e não conseguiu ir. Consegui levar os 29 prefeitos lá numa reunião, acho que foi fato inédito na nossa Alta Paulista. Eu já tinha essa coisa na minha mente, que a gente não só o município para desenvolver, mas a Alta Paulista, nossa região. Né?
E levamos lá e tal, e ficou esse projeto na mão do Dória lá, até o Dória veio aqui, lançou algumas coisas, mas parece que não conseguiu, né, fluir tanto. Aí voltando em Parapuã, desde quando eu assumi, eu queria fazer um distrito industrial de porte grande. Só que o primeiro mandato foi difícil, a gente não tinha condições de comprar a área, né? 4 anos ali, resolvendo aqueles problemas das obras inacabadas. Consegui juntar, fazer um caixa e comprei esses terrenos. Incrível que pareça, eu cheguei a negociar com uma pessoa, falei, se esse aqui topar, depois a gente vai negociar com os outros. Incrível que pareça, foi 7 proprietários. O primeiro topou, os outros em seguida, falaram, não, eu quero. E eu falava do projeto que eu tinha em mente para eles. E aquilo foi entusiasmando. Teve um que eu nem queria comprar, o cara chegou, não, eu quero participar, eu quero vender para vocês também. Nós compramos 7 chácaras ali. Acho que é o ponto mais estratégico do município, porque ela é no cruzamento das 2 rodovias, né? A gente tinha um projeto, eu desenvolvi o projeto junto com o engenheiro do PAN que nós contratamos para fazer aquele projeto. Nós fizemos uma avenida no meio do distrito, que é a coisa mais linda. Então ela vai se destacar ali, principalmente à noite, né? Então, foi um projeto assim que eu queria bem antes. E não deu para mim acabar entregando meu mandato. Mas eu fui lá, financiei, fiz lá no Desenvolve São Paulo financiamento, provamos o projeto praticamente em tudo. Ali você pegou Desenvolve São Paulo. Desenvolve né, São Paulo, Desenvolve São Paulo, tanto ele libera recursos para os municípios, né? Sim. Como para empresas também. Empresas privadas. Nós conseguimos, deixamos aprovado, dinheiro em caixa, e agora o Milton assumiu e licitou o projeto. Está em andamento a obra. Eu passo lá assim de vez em quando, que eu fui contando os dias de ver aquilo lá pronto, né? Porque era um sonho meu, apesar que vai chegar um pouquinho depois, mas aquilo vai mudar a história do nosso município. Sempre falei isso, lá fiz reuniões com os empresários de Parapuã, alguns queriam ir embora. Eu falei, não, vocês seguram que nós vamos ser aqui, nós vamos desenvolver a nossa cidade, né? O comércio vai ser favorecido, a geração de emprego vai ser grande, né? E até pensei já em planejamento, fiz mais creche, pensando no crescimento da cidade. Porque você tem que ter planejamento, né? Você não pode soltar um distrito industrial daquele porte se você não tem hospital, você não tem creche, escola, você não tem infraestrutura para poder receber as pessoas que iriam para lá. Então nós estamos preparados. Parapuã hoje é uma cidade preparada, tem um hospital muito bom lá. E a gente está preparado para esse crescimento. Então foi um sonho que eu consegui praticamente pôr ele em prática lá, que vai ser entregue agora, né? E tomara que aquilo lá seja um exemplo da nossa região e que a nossa região caminha para o desenvolvimento. Nós temos muito espaço aqui, né? E agora a duplicação, sair, vindo para cá, como é bonito você ver aquela empresa trabalhando, aquele desenvolvimento ali, aquele monte de máquina na duplicação da rodovia. Isso vai mudar a nossa história aqui, essa duplicação ter panorama. Então, as pessoas que passam na nossa região, eles vão ver a nossa região diferente. Você acredita que, licitando a obra, isso vai ficar pronto quando lá? Olha, a obra era para 12 meses, né? Teve um atraso ali das coisas, mas eu creio que mais uns 8 meses aí deve estar terminando a obra. Uma obra assim, bem rápida. Vai quase que rodar concomitante com a duplicação da rodovia aqui na nossa região, né? Porque eu acho que a rodovia já está iniciando ali, né? De Parapuã para Tupã, praticamente já tá... só alguns acessos que vai ser feito em trevos, né? Isso. Mas aqui começou agora, começou né? agora, né? O Parapuã já está vindo. Já. A previsão de entrega é 2030 para finalizar a obra. Eu acho que o último ano é só aquele pedaço de Pompeia, né? Pompeia. Que é um desafio ali. Para você ter uma ideia, a quantidade de emprego que tem a capacidade de geração ali, e aí a FATEC tem que estar... Como é que o andamento da infraestrutura tem que andar junto, né? Coisa de 60 dias atrás, eu estava em Santa Catarina, num evento bem bacana que eles chama Summit, desenvolvido pelo CREA Santa Catarina. Eu estava com o presidente na verdade, o CEO da Acciona Brasil, o André de Ângelo. E ele estava falando que o grande problema do Brasil hoje é o desenvolvimento de infraestrutura. Primeiro, profissionais da área de engenharia. Esses profissionais,
eles não estão trabalhando na área de infraestrutura, porque falta investimento. O Brasil investe a questão de 2% do PIB em infraestrutura. Precisava de no mínimo 4,5% para a gente ser mais eficiente. Não adianta, por exemplo, o agronegócio produzir mais com menos e no escoamento do produto toda essa economia gerada se perde. Mas ele falou que o grande desafio hoje é voltar esse desenvolvimento, porque o profissional da engenharia não é que ele está sem mercado de trabalho, ele está indo para o mercado financeiro. Então, cara, eu vou na USP, FEI, vou na Poli, as principais universidades do país. Na hora que a gente chega para contratar o engenheiro, ele já foi para a XP, já foi para o Santander, já foi para o Itaú, porque ele tem uma visão muito macro e é diferente no mercado de trabalho. Então, muitas vezes o pessoal critica, fala, o engenheiro não tá trabalhando na engenharia, mas ele não está trabalhando na engenharia porque ele não quer, né? Porque ele está dentro, ou na administração pública, ou ele está dentro, principalmente, do mercado financeiro. E aí, Zé, eu acho que um fato desse, uma obra dessa magnitude, ainda sustenta mais a possibilidade de novos cursos. Você já tem uma visão, por exemplo, de quais modelos de curso, não sei se você pode abrir ou não isso, mas quais são a modelagem de profissional que se tem aqui, que você quer formar para abastecer o mercado da nova Alta Paulista? Se não, a gente não olha só para a Alta Paulista, a gente olha todo o estado de São Paulo, enfim, qual que é o modelo de curso que vocês querem atuar? E falar um pouquinho dos cursos já existentes, né, que eu acho que isso é importante também. Eu vou até iniciar, 8 anos atrás, quando nós viemos para cá, a Paula Souza queria enxergar, né, ela já fez um estudo, falou, agora nós temos que começar a implantação e tentar enxergar o futuro, o que dá para ser feito lá. E uma conversa com os gestores em Pompeia, da Jato, um deles estava falando sobre o corredor da Alta Paulista, né? Chamado Corredor da Fome. Corredor da Fome. Mas isso sempre ouviu, sempre me deixou... eu não gostava de ouvir isso. É da minha região, não... Mas ele falou, mas nossa, não é fome de comida, fome de necessidade. Nós temos fome porque todas as nossas cabeças começaram a sair muito cedo. Então nós perdemos, eles têm essa necessidade lá, eles têm uma demanda e não conseguem atender, porque as cabeças da nossa região saíram. Daí eu fui ver, eu saí, a maioria das pessoas, nós iniciamos fora, para depois retornar. Né? Eu tive uma característica diferente, só fazendo uma parte. Eu trabalhei em São Paulo, hoje estou em Brasília, mas eu vou e volto, para dar qualidade de vida para os meus filhos. O que eu tive foi a qualidade de vida aqui, né? Eu falei, mas como contribuir com isso? Estão ouvindo agora de todo esse trabalho que tem, o que nós temos na região, quer dizer, toda modal ferroviário chegando, todo esse trabalho, nós temos que estar presentes e fortes, porque é isso que faz a mudança. Tá? Politicamente o processo está andando, nós temos aí a possibilidade de colocar engenharia. Eu estou falando porque a minha formação é essa, e está aberto, como abriu para a gente agora, pós-graduação, está aberto. Então, nós fomos lá, já estamos preparando um agora no próximo ano e depois mais um ano o segundo curso de pós. Precisamos trabalhar com a demanda disso e mais cursos. Isso nós temos que ter essa flexibilidade para poder atuar na nossa região. O agro, nós não tínhamos ainda atuado, começamos com agro. For olhar a nossa FATEC, hoje nós temos lá já a atividade deles profunda, é um paralelo com a ETEC Agrícola, né? É isso que nós estamos fazendo, essas parcerias com a ETEC Agrícola, a ETEC Eval e as duas nossas lá, faz um trabalho diferenciado para a região. E agora nós temos que aumentar. Então, o que nós mostramos para São Paulo é que a nossa região tem essa capacidade, tem a demanda e tem a possibilidade de mudança. Então, e o que eu acho interessante da FATEC também é que tem um trabalho social implementado também. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque outro dia eu estava conversando com uns amigos e eles estavam falando, o ganho para o município de ter uma FATEC não é só os cursos e os jovens que você está formando ali. Você tem um trabalho também de capacitação
para aqueles que não estão estudando, para desenvolver a sociedade ali em volta. Isso é comum. É um trabalho que nós temos lá, por exemplo, Casa do Garoto. Os meninos têm aula de tecnologia, então eles têm que conhecer a tecnologia. Nós levamos os meninos até 12 anos lá. E temos também a terceira idade. Quando eu falo terceira idade, a terceira idade normal, né, que é o pessoal, e o pessoal do asilo. Tem uma equipe do próprio asilo que vão lá com ônibus. Nós fazemos esse trabalho há 8 anos. Estamos há 8 anos fazendo isso. Inglês para a região. Inglês é interessante porque nós começamos a dar inglês para o pessoal. Os cursos de inglês da cidade começaram a ficar. Mas não é isso. O que nós estamos fazendo é provocando, mostrando que é a necessidade deles conhecerem. Então, todo semestre nós temos esse trabalho. E muitas vezes você está atendendo uma pessoa que não tem condição de pagar por um curso desse. É tudo de graça. Nós não estamos falando nada aqui que tenha algum pagamento. Nós temos uma verba aqui do governo, né, que banca os professores, e é isso que nós fazemos. Então, é um trabalho que eu falo que a Paula Souza tem essa característica, não só a FATEC, mas as duas ETECs nossas, né? Então, nós temos... A Adamantina é diferenciada porque ela tem uma FATEC e 2 ETECs. Num lugar só, num trabalho que tem mostrado durante todos os anos, né? A FATEC é a mais nova, mas 2 ETECs aí, eu estudei em uma delas. Não era ETECA na época, né? Mas era o colégio industrial que a gente chamava, eu estudei lá. Então, essa característica que a gente fala, né? Você vem, tem vínculo com todos esses itens, e tem que desenvolver, a gente tem que melhorar esse processo. Então, e tem uma questão que eu acho que fica latente naquilo que eu tive de experiência aqui na região, né? Você não tem um projeto comum para a Alta Paulista. E aí, Gilmar, como é que você, como gestor público e como até liderança da Associação de Municípios, qual é a dificuldade? Você acha que falta muitas vezes, e a dificuldade de interlocução com os prefeitos, de se estabelecer um projeto de desenvolvimento comum? Porque, por exemplo, acho que Parapuã está consolidado, o projeto de área industrial, desenvolvimento industrial ali está consolidado. Outro município tentar olhar assim e falar, não, eu também quero desenvolver a minha área industrial. Ou seja, você vai acabar criando uma competição desnecessária com o Parapuã e está muito atrás, não vai conseguir vencer, mas vai atrapalhar. Ou seja, o que seria o mundo ideal? É cada município olhar e falar assim, pô, pera lá, o meu viés aqui é a área da saúde. Eu vou investir nisso, quero ser um micropolo de saúde. Eu quero ser um micropolo educacional. É muito difícil chegar nesse acordo para tentar trabalhar um projeto conjunto para a região, sabe? A gente é difícil, né? Cada prefeito assim, ele tem as suas ideias. Não estou aqui tecendo críticas, né, aos companheiros, mas cada prefeito sempre tem a sua ideia, né? Ele pensa num projeto para ele, para o seu município. Então, você abranger um projeto regional é difícil. A única coisa que havia um consenso dentro da associação era o hospital regional, né? Isso aí era um consenso dos 30 municípios. Até hoje se cobra esse hospital regional do governo, e a ideia do secretário não era fazer hospital regional, era fortalecer as Santas Casas, como a Adamantina, Oswaldo Cruz Tupã e Dracena, e parece que isso colocou em pauta, que está sendo desenvolvido, porque ele falava que nós tínhamos uma estrutura já física, né? E não havia necessidade de você construir um novo hospital. Então, todos esses municípios têm uma estrutura boa e eles iam investir nisso. Parece que está acontecendo isso. Então, assim, é difícil você haver um consenso com eles, até porque há uma diferença de alguns municípios, que nem eu. Eu fiquei 8 anos, mas teve prefeito que entrou depois, né? Fez 4 anos comigo só. Aí eu saí, entrou outros, então é muito desencontrado ali a questão política, é prefeito saindo, outro entrando, aí você tem que recomeçar com a conversa com outro prefeito, o prefeito está entrando, ele está pensando outra coisa, se ajeitar ainda a prefeitura dele, então é difícil fazer esse projeto, né? Um consenso geral. Mas eu, de maneira assim, você analisando a nossa região,
O que carece aqui, que a gente sempre bateu na tecla e é uma coisa que não acontece, são ter deputados aqui da nossa região, né? Havia um consenso aí da gente apoiar um cara da MINAP, fechar com ele, que a gente ficaria aqui os 30 municípios, daria para eleger tranquilamente um federal, um estadual, para a gente ganhar força política, né? Você pode ver que as regiões que desenvolvem, ela tem muitos deputados e isso acaba fortalecendo as regiões. E nós aqui, a única região que não tinha o deputado aí, Reinaldo, né? Que para mim ajudou muito lá para Parapuã, mas que depois não conseguiu uma reeleição, né? E ficamos órfãos de deputado aqui. Isso é um problema sério que dificulta aqui talvez o desenvolvimento da nossa... mais o apoio político lá, tanto no governo do estado como no governo federal, que conseguiria fortalecer a nossa região. Esse é um problema que eu detecto aí, que seria assim viável se a gente conseguisse fazer um deputado aqui, né? Um deputado federal e estadual. Então a região está praticamente assim à mercê, cada município pensando em si. Então por isso que a gente não vê assim uma luz no fim do túnel do crescimento em conjunto, que nem você está me perguntando. Então eu foquei, depois de eu tentar isso aí, eu foquei no meu, né? E fiz o que pude até no último dia lá e tenho certeza que nós vamos, assim, sobressair. Com certeza vai. Não tem jeito. Um projeto dessa magnitude, com esse investimento, hoje, se pensar o que importa para uma empresa é a infraestrutura que ela vai... Dentro do nosso município lá mesmo, nós temos várias empresas que estão em expansão. Nós temos lá a Frutipolpa, ela está crescendo demais, né? Plata Caçu, eu acabei ajudando a Caçu, arrumando outros terrenos para eles lá. Eles estão em desenvolvimento. Tem outras empresas de menor porte que estão desenvolvendo, né? E eles estão precisando desse espaço. Inclusive a minha empresa lá também já está assim, bem... meu genro que hoje está na frente lá, dessa empresa. O que você trabalha? Eu tenho a empresa de postes. Ah, tá. Postes de concreto. Hoje ela abrange, não é só postes, né? Ela faz vários tipos de outros produtos de artefatos lá. Então, dentro do município mesmo, nós temos várias empresas em fase de crescimento, que com certeza, a hora que for para lá, vai já desenvolver também, né? Então, além do apoio municipal, apoio de outras empresas que com certeza virão para nossa região. Eu achei interessante uma coisa que Parapuã tem, que nenhum município pensou. Vocês têm um vídeo institucional que apresenta o município, que eu peguei esse tempo atrás. O pessoal mostrou que é fantástico, cara. Que vocês essa ideia começou quando eu fiz o rodeio lá, né? E aí o locutor lá, não vou fazer propaganda para ele, mas ele me apresentou para ele, vamos fazer um vídeo assim, mostrando a cidade, né? E a gente vai falando, vai chamando para o aniversário da cidade, porque a aniversário da cidade é dia 8 e a gente fazia os eventos ali, né? Rodeio, mais algumas coisas. E ele ia narrar o rodeio e falou, vamos fazer uma ideia dessa, vamos projetar isso aí, vamos fazer esse vídeo. Então parece que o Sérgio ajudou também a gente nessa parte lá. E começou com aquele vídeo. Aquele vídeo pegou, mas foi muito bonito, ele abrangeu a cidade inteira, as indústrias. E Parapuã é bem localizada ali, né? Nas duas rodovias, aquilo lá repercutiu muito. O vídeo teve não sei quantas mil visualizações. Depois foram fazendo outros vídeos, né? E isso aí deu uma alavancada assim na parte visual da nossa cidade, né? E é importante também para a pessoa conhecer, né? Como que até vocês enxergam, por exemplo, a questão da universidade, ter uma universidade como a FATEC, pode ajudar na gestão pública dos municípios? Eu tenho lá, eu tenho um centro descentralizado da ETEC, está lá há mais de 10 anos. Nós mudamos de curso lá, né? Várias vezes, e tem uma frequência boa, né? Então aquilo eu vejo que é pequeno, mas está ajudando muito. A importância desses cursos técnicos para o nosso desenvolvimento vai ser essencial, né? Vale a pena até a gente reforçar, nós estávamos conversando antes, né, do potencial que nós temos na região, a mão de obra, essa moçada nova que está chegando. Então, a maneira de acreditar neles. E uma maneira de acreditar neles é investindo. Eu acho que esse trabalho, não só meu, mas da região, nós estamos investindo, buscando um prédio novo. Para quê? Para poder ter essa possibilidade
de atender toda a região. Nós já fazemos isso, né? Mas fazer de uma maneira melhor, uma maneira gratuita. É isso, o Estado dá essa possibilidade, nós temos que usar isso. E outra coisa, é uma referência não só nacional. Né? A Paula Souza, que atende a FATECs e ETECs, ela é uma instituição que nacional nem se fala, mas a maior da América Latina. Então é uma instituição que é referência. Nós estamos falando aqui em 300 mil alunos, né? No estado de São Paulo. Nós estamos falando só no estado de São Paulo. Então é um trabalho que para a nossa região é esse diferencial. Esse corredor aqui tem que ser bem atendido. Quer dizer, nós temos tudo para crescer a nossa região, né? Sim. Então esse investimento vem não só de todos, né? Todas as forças que tem na nossa para esse trabalho, para essa conquista. E nós vamos conseguir, viu? Eu acho que está chegando um prédio aí, né? Para poder ser implantado, a própria prefeitura está cedendo, né? Abrindo espaço com terreno em local adequado para que a gente possa atender, duplicar a quantidade de alunos e fazer de Adamantina e da Alta Paulista aqui esse diferencial que é. Quando nós estamos falando, né, nós estamos disputando com cidades que tem 500, 600 mil habitantes. Na nossa região tem isso. Né? 400 mil habitantes. E quando você começa a gerar mão de obra, a própria indústria começa a olhar, empresa, enfim, fala, pô, pera lá, ali tem gente qualificada, eu vou me implantar lá porque talvez a logística de transporte de produto não seja a maior dificuldade para o pessoal. Eu vejo muito empresário hoje querendo sair da região metropolitana de São Paulo. Você pode pegar na própria Castelo Branco. Eu fiquei quase 10 anos trabalhando em São Paulo, ia na segunda e voltava na sexta. E o que eu vi, desenvolver condomínio industrial na Castelo Branco, eu falei, pô, pera lá, isso está chegando cada vez mais longe. Eu falei, pô, acho que logística não está sendo... Acho que talvez o industrial ele quer ficar mais perto da mão da matéria-prima e de uma mão de obra qualificada do que efetivamente do mercado consumidor, né? Que são os grandes centros, né? Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem, talvez. A logística já fez o milagre dela, né? Sim. Hoje nós fazemos todo um processo diferenciado. É mão de obra. Hoje o milagre é a mão de obra. Nós temos que trabalhar com isso. Esse é o grande diferencial. E a nossa região tem isso diferente, né? Ela proporciona. Hoje eu tenho alunos que trabalham em São Paulo sem sair daqui. Né? Eu estou falando isso porque é remoto, é todo um trabalho, uma tecnologia diferenciada. Então nós estamos falando aí em inteligência artificial chegando muito forte. Quando eu falo em pós-graduação, não é pós-graduação similar como todas, é com inteligência artificial o tempo todo um processo diferenciado. Nós estamos falando olhando para o futuro, e é da Alta Paulista para o mundo. É assim que nós temos que pensar. Hoje, quais são os cursos que a gente tem aqui já implementados? Hoje nós temos ciência de dados e gestão comercial. Tá. Esses são à noite, são em 3 anos. Aí, AMS, articulação, nós temos logística, ADS e agronegócio. Então, são 5. Um de pós, que nós estamos definindo ainda, finalizando ele, e um de graduação, mais 1 ano e meio, 2, tendo prédio ou não. Nós vamos ter que achar caminhos para fazer isso. Entendi. Quanto mais cedo a gente conseguir o prédio, melhor. Porque nós vamos ter que, eu acho assim, nós não podemos deixar de oferecer, nós vamos ter que achar outros caminhos, outras áreas para poder fazer isso. Vamos para Parapuã. Olha lá, com cuidado, porque pega uns cabos Ford, que nem o Gilmar. Nós estamos achando maneiras de poder expandir. Você não precisa, a Adamantina pode ter um posto elevado em outra cidade, onde tiver uma demanda. Isso está sendo reanalisado pela Paula Souza. Tem um curso extremamente importante, que é esse curso de ciência de dados. A gente acabou desenvolvendo lá no Confea, em parceria, tem um dos nossos assessores lá, que ele é formado em ciência de dados. Nós desenvolvemos um índice, chama infrabr, infrabr.gov.br,
Só digitar no Google, InfraBR, nós desenvolvemos uma análise de infraestrutura, nós nos limitamos isso aos estados. Nós estamos evoluindo esses indicadores. São indicadores que pegam de saneamento básico, energia elétrica, educação, saúde, e que nós estamos hoje com índices estaduais. Qual estado está mais avançado na infraestrutura e qual estado está menos avançado e o que eles precisam melhorar. Segurança, enfim, transporte. A gente iniciou já o trabalho para tentar evoluir isso para regiões e de regiões para os municípios. Porque, às vezes, o que eu falo que hoje para o gestor público, e aí a dificuldade de analisar como gestor público, eu vejo que a maior dificuldade que se tem é porque o gestor público não tem dado. E ele não tem profissional dentro do quadro dele, por exemplo, um cientista de dados que pega os dados da prefeitura, do município, seja IPTU, enfim, índice de escolaridade, quantos alunos tem matriculados, quantos não tem, o que a gente diz, e transforma isso em indicador. Porque, obviamente, dificilmente você tem alguém, e órgão de controle hoje arrebenta com a vida de qualquer pessoa mal intencionada, né? O cara entrou na gestão pública para querer fazer negócio e não para querer desenvolver, o Tribunal de Contas pega esse cara facinho. Mas o que eu vejo é que muitas vezes decisões são tomadas de maneira equivocadas, né? Porque o gestor público não tem o dado necessário para ele tomar decisão, né? Acho que como é que isso impactou contigo? O básico aí é ação e planejamento. Não existe milagre, né? Você, na vida pessoal nossa é assim, na empresa privada é assim e na prefeitura é assim. Eu vejo muitos não têm planejamento. Eu acho que aí é onde se peca e acaba não acontecendo as coisas. Imagina você fazer uma ponte, que nem eu tinha lá, emergencial. Não tinha um planejamento para aquilo. Então foi mais difícil. Perante o que aconteceu aqui lá, que foi logo no início do mandato, o que eu fiz? Eu peguei o meu engenheiro e nós analisamos todas as pontes do município, porque o município é muito grande. Nós fazemos divisa lá no Rio do Peixe, que dá 25 quilômetros do Rio do Peixe, na divisa até o centro da cidade. Nosso município é muito grande, tem muita estrada rural. Nós já fizemos esse levantamento e já fomos planejar. Isso aqui vai dar para aguentar um bom tempo, vai segurar as chuvas. Vai. Então, fizemos um planejamento praticamente para os outros 7 anos de mandato. E nós praticamente arrumamos todas as pontes. Né? Tinha estradas lá que não funcionava mais, o pessoal não passava. Nós fomos lá, reabrimos uma ponte, fizemos uma ponte nova. Então, se chama assim, planejamento. Se você não tiver planejamento, você não vai conseguir. Até porque você não tem recurso financeiro para tudo isso. Você tem que planejar e correr atrás do recurso. Muitas vezes, eu falo assim, no setor privado, a gente tem vontade, né? A gente faz um esforcinho, vai lá e compra as coisas rapidinho. No setor público é tudo do contrário. Você tem que planejar, arrumar o dinheiro, depois ter o processo, né, que é demorado para você fazer uma licitação, tem os prazos para você obedecer, depois você encerra a obra, mas você tem que aguardar o governo vir para inaugurar, tem aquele processo todo, né? Aconteceu isso com a minha creche lá, terminei a creche em outubro, que tentei inaugurar, não consegui, porque já estava em período eleitoral, ficou para o outro prefeito inaugurar. Então é um processo burocrático que tem o setor público. Então, se você não tiver planejamento, é difícil. Eu terminei meu mandato, não deixei nenhuma obra inacabada. Terminei todas, deixei 4 convencionados para o Milton iniciar, ele iniciou, mas fiz um planejamento para mim terminar todas as obras, porque é difícil você deixar a obra em andamento para outro prefeito fazer, né? E muitas vezes sem o dinheiro no caixa, que acontece muito. Então a gente tem que ter essa habilidade, ter esse planejamento para você fazer. Então por isso que eu acho que a necessidade dos 8 anos, para você ter de mandato, de sequência, o pessoal fala aí 4 anos, 5, né? É difícil isso aí, né, para o setor público. Mas para você ter uma boa gestão, é tudo com planejamento. Entendi. Se não fizer isso aí, não consegue. Nesse ponto, como é que, por exemplo, as gestões públicas podem te ajudar aqui? A gente sabe que a FATEC, apesar de estar aqui em Adamantina, é um ativo regional, porque forma profissionais, curso superior, é gratuito. Como é que os gestores públicos podem te ajudar a desenvolver mais e melhor? Nós temos uma coisa na nossa região que é diferente de todas. Quando eu vim para cá 8 anos atrás, eu não enxergava isso.
Então, a rede que nós temos de distribuição na nossa região, por exemplo, a área de estudo, nós temos hoje, querendo ou não, a FAI aqui dentro. Todos vinham para a FAI. E eu falo assim, em função da FAI, a FATEC se tornou o que é hoje e vai se tornar muito mais forte. E as duas vão ter condições de atender toda a região. O que é interessante, que o Daniel falou no começo, é o seguinte, nós temos uma região aqui, 400 mil habitantes. Se cada uma delas fizer bem uma parte, nós temos uma região que não é isso que nós passamos 30, 40 anos, né, tentando ressuscitar a nossa região, tentando fazer dela uma coisa diferente. Nós podemos trazer isso já, cada um fazendo a sua parte. Nós temos aqui a área de educação um pouco mais forte em Adamantina, que atende toda a região. Como melhorar isso? É isso que nós podemos pensar. Como transformar isso em benefício para todas as cidades da nossa região. Não dividir mais, mas sim somar. É isso. É esse foco que eu acho que é o grande diferencial. Como somar. E aí o benefício sai para todos. E aí nós não podemos perder um Gilmar, por exemplo, que voltou para a vida privada, Gilmar. Apesar de você ter cumprido de maneira muito eficiente e ter deixado um grande legado para Parapuã, como é que você vê o futuro político aí? Você acredita que fala, não, eu já dei minha cota, agora me deixa trabalhar e ganhar dinheiro? Ou não? Daniel, eu saio na rua, as perguntas é essa aí, né? E acho que desde quando eu saí da prefeitura eu já comecei a ouvir essa pergunta. Que dia que você volta, né? Eu tenho assim a facilidade de me desligar das coisas, né? Como eu não tenho sangue político mesmo, eu me desliguei. A gente acaba não desligando todo 100%, porque você vai na rua e se fala em política. Você vai num banco e se fala em política. Mas hoje eu tenho cuidado dos meus negócios, né? Que eu tentei tocar antes, as coisas juntas não deu certo. Mas Deus me deu uma força lá e consegui manter em pé minhas empresas, né? Eu soltei as duas empresas. E hoje eu voltei, só que hoje eu estou fora do município, estou trabalhando em Araçatuba lá numa empresa que eu tenho lá. Vou e volto, todo dia praticamente, né? Só alguns dias que a gente não vai. Mas estou com a cabeça focada lá, né? Mas a gente não esquece da política, até porque eu gosto, né? Gostei do trabalho que a gente fez lá. Recebo muito aí contato de deputados, querendo apoio, essas coisas, né? Então a gente não tira a política da gente. Agora, hoje ainda não penso assim em voltar politicamente. Eu acho que tem um tempo aí ainda, né? Nós temos aí, isso eu vou definir, faltando um ano aí para frente, eu vou analisar com a família novamente. Hoje eu não tenho nada que me impeça de voltar, né? Antigamente a gente tinha um receio, né? Hoje eu criei um conhecimento muito grande, né? Na parte pública, que não é já um problema para mim. Mas é questão assim mais pessoal, familiar, né? Que a política não envolve a família, né? Não envolve só você, a família tem que estar te apoiando. Então é uma decisão que a gente tem que tomar em conjunto, né? Então daqui um ano e meio por aí a gente vai voltar a pensar nisso aí. Se for para voltar não tem problema nenhum, a gente pode voltar a disputar. Se não for, a gente segue a nossa vida privada. É isso. E o Zé, diferente, ele segue gerando emprego, né? Eu estou vendo que, por exemplo, a FATEC está agora com um monte de edital aberto para professores, né? Sim. E tem um papel fundamental também, não só na educação, mas gera muito emprego também, né? Hoje nós estamos falando, estou falando toda a equipe de professores administrativos, estou falando de 37, 38 pessoas, para quem não tinha nada, para 600 alunos, que é o que nós atendemos na região. Quer dizer, uma situação que foi colocada, hoje é a FATEC que menos gasta. Eu estou falando isso porque ela não tem custo nenhum. A maneira que a infraestrutura foi colocada, a maneira que nós trabalhamos, a parceria com a prefeitura, com as empresas, nós temos um custo mínimo. Então, tudo isso é vantagem para a gente ter um investimento maior e poder trabalhar na região. Então, isso é muito interessante para a região, é muito interessante para nós, que somos da área acadêmica, né? Que eu acho o seguinte, todos têm que ter um pé ali na área acadêmica. Você fez uma igual política, você acabou de falar. Você sempre está no elo, tem esse elo de política, porque está olhando para os benefícios, todos os benefícios.
A educação é a mesma coisa, nós estamos trabalhando para ver cada dia melhor nesse sentido, de poder contribuir com toda a região. Enfim, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje, dizer que eu acho que esse conteúdo é fundamental, principalmente para a nossa região, para ver que nós temos aqui pessoas sérias, antes de mais nada, que lutam com ideais, que fazem muito com pouco e que podem, unidos aí, se a gente tiver projetos conjuntos, a gente consegue desenvolver muito o interior. Eu brinco que eu nunca quis sair daqui pela qualidade de vida que a minha família tem, mas eu sinto na pele a dificuldade que é desenvolver a minha área, que é a área de engenharia, aqui na região. E quando a gente tem uma iniciativa dessa, e principalmente a área educacional trabalhando em conjunto, eu acho que vocês são uma referência e que os gestores públicos, as pessoas sérias, e principalmente a população, precisam olhar com muito carinho para vocês dois, porque vocês fazem muito para a nossa região. Então, aqui, até em nome da Associação dos Engenheiros, em nome da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui e deixar em aberto uma mensagem final para aqueles que nos assistem. Eu que agradeço, Daniel. Eu acho, para mim, inédito fazer uma participação disso aqui e ter esse privilégio de ter um Eduardo com esse conhecimento, né, que ele tem, fantástico. E você falou tudo. Ninguém faz nada sozinho. E uma região, ela tem que estar unida, né? E a educação, a formação que a gente precisa, né? As empresas precisam, eu tenho empresa, e a gente tem que ter essa parceria. E isso, com certeza, se tivesse se iniciado bem antes, talvez a nossa região já teria mudado, né? Então, eu acho interessante essa iniciativa sua aí, da equipe de engenharia. Eu admiro a engenharia, adoro o meu engenheiro Zanilson, você, com o seu conhecimento. Eu acho que é por aí, é a união para a gente desenvolver a nossa região. Estou sempre aí à disposição, e que eu puder ajudar para a nossa região. Eu penso no meu município, mas eu penso na nossa região também. Eu quero ver a nossa região aí sair sempre daquela... Eu não gosto de falar do corredor da fome, né? Mas da gente progredir cada vez mais. E agora, com essa duplicação, tenho certeza que nós vamos mudar a nossa região. O desenvolvimento vai vir, com certeza, bem pesado. Muito obrigado pelo convite. No meu caso, é agradecer ao Daniel, ao Sérgio. São pessoas que sempre estão apoiando a gente, né? Eu acho que é isso, todo o trabalho. Eu falo não só o trabalho, o sonho, né? A gente trabalha com isso. Você sonha com uma situação, você sonha em planejar alguma coisa, você sonha em querer alguma coisa diferente, principalmente para a região nossa, que é isso que nós estamos falando. E cada reunião que temos, você vê uma possibilidade nova. Quer dizer, isso de ter essa união, de ser uma região, né? Uma coisa só, quando você transforma aí a Nova Alta Paulista numa unidade, quanto forte nós somos, o que nós podemos conseguir. Então, eu acho que é isso que fica aqui para nós, né? Nós não deixamos nada, nós estamos buscando alguma coisa. Daí fica para a gente essa possibilidade de ser cada vez mais forte. É isso. E para você que acompanhou, esse foi mais um Conexão Engenharia, hoje com dois grandes profissionais, pessoas que fazem acontecer na nossa região. Então, se você é da Nova Alta Paulista, eu espero que conheça esses profissionais agora. E a gente tem muito a agradecer a eles por tudo que fazem para o desenvolvimento nosso. Até a próxima, um abraço.